qual o valor do seu rim? Do seu olho direito ou da sua bola esquerda? A maioria de nós nunca se fará essa pergunta. Mas e quando alguém está em uma situação tão inescapável que essa é a única alternativa? O que alguém que viveu essa vida poderia querer assim que saísse dela? O Denji quer pegar em uns peitos. Muito profundo e totalmente cinema, ou só uma desculpa para os cultos massagearem o próprio ego? É isso que vamos descobrir hoje. Eu sou o narrador e nesse vídeo vamos analisar o arco de personagem do Denji e finalmente descobrir se ele é profundo ou raso. Esse vídeo tá saindo cedo graças ao patrocínio do Opera GX. Quem me acompanha sabe que eu realmente uso o navegador, que tá presente direto nas lives. No Opera GX você pode customizar as coisas do jeito que quiser, seja escolhendo as cores do navegador, vindo aqui no canto direito e em configuração ao lado do tema, ou usando os wallpapers animados do Opera. Olha só esse de Shingeki no Kyojin. Para escolher um, é bem simples. Clica lá naquele canto direito e logo abaixo de tema temos a opção do papel de parede customizado. Aí é só clicar em obter e pronto, vai em animados e escolhe o seu. Além de ficar do jeito que você gosta, no Opera os vídeos te acompanham mesmo quando você sai da aba. Você pode clicar aqui para destacar o vídeo ou simplesmente trocar de aba que ele vai junto. O melhor é que agora podemos logar nas redes sociais usando a aba lateral do Opera GX. Assim evitamos ter que abrir várias abas. E também temos o GX Corner, onde podemos ver diversos lançamentos de jogos, descontos e até o que tá de graça. Tudo isso em diversas plataformas e lojas. Tá esperando o que para aproveitar tudo isso? Eu realmente uso o Opera GX e posso recomendar com tranquilidade. Baixe pelo link na descrição ou comentário fixado. Nesse vídeo, vamos conversar sobre a escrita do personagem, tentar entender como o Fujimoto quis passar a progressão dele e talvez alguns temas da obra através do arco do personagem. Denji é um garoto que cresceu sem pais e herdou uma dívida enorme com a Yakuza, sendo obrigado a fazer diversos tipos de trabalho e a vender partes do seu corpo para pagá-la. O pior de tudo é que eles não tinham nenhuma intenção de o deixar sair dessa vida, sempre dando um jeito de manter sua dívida colossal. Apenas graças a Pochita, um pequeno demônio motosserra, que ele conseguiu sobreviver, mesmo que aos trancos e barrancos. Denji comia lixo, restos de comida, e fazia qualquer coisa por dinheiro, sendo uma mistura de palhaço trágico e ferramenta para Yakuza. Não temos muitos momentos explícitos assim na obra, mas fica bem claro essa dinâmica. Após ser descartado por seus abusadores, Denji morre. Ou é isso que ele achava. No fim, Pochita se tornou seu coração e o manteve vivo, resultando em sua transformação para o Chainsaw Man. A partir daí, ele se torna propriedade do governo, um demônio trabalhando no serviço público, que se desse um passo em falso, seria morto por não ser uma ferramenta útil. Ferramenta, essa é uma palavra e um conceito que parece estar se repetindo muito, não é? Uma ferramenta e quem a usa, quem a controla. Esses são dois conceitos bem importantes para a história. Denji inicialmente é controlado pela Yakuza através do medo e da violência. Depois é controlado pelo serviço público com a promessa de uma vida restrita, mas melhor do que a que levava antes. Só que mais importante ainda, Denji possui a promessa de estar sob o comando de Makima, ou Makima, como vocês falam, de a agradar, de um dia se aproximar e fazer aquilo que você sabe o que é. O mundo de Chainsaw Man é apresentado como cínico, onde pessoas morrem aos montes de forma escandalosa e brutal, mas que é só mais um dia de serviço para o Estado limpar a sujeira. Para sobreviver a esse caos, Denji se transforma em uma ferramenta. Ao sermos comandados, não precisamos pensar. Se não precisamos pensar, não precisamos nos preocupar. Afinal, é muito melhor ser um cachorro, sempre alegre e na companhia de quem amamos, não é? Todos esses elementos são trabalhados de forma indireta em Denji. Não temos isso jogado em nossa cara. Ele não vai falar isso, pelo menos durante boa parte da história, porque ele nem quer raciocinar sobre essas coisas. E pra quem já leu o mangá todo, sabe muito bem que alguns desses paralelos que eu fiz são bem mais explícitos do que parecem. Isso pode até parecer uma análise temática ou abstrata do que acontece na história, mas eu te digo, tá completamente conectado ao arco de personagem do Denji. Existem 3 principais arcos de personagem na escrita.
o positivo, o negativo e o estático. Eu já fiz vídeo sobre estático e vários negativos diferentes, vou deixar aqui na descrição. O arco do Denji é o positivo, onde o personagem tem uma vontade que nasce de uma mentira que ele acredita, e ele só se tornará realmente feliz ou completo quando atingir uma necessidade que ele ainda não percebeu, que vem da verdade interna do personagem. Ou seja, é uma história sobre tematicamente, internamente, terminar em um local melhor de onde você começou. Acho que a mentira do personagem tá bem clara, não é? Denji se vê como uma ferramenta, alguém naturalmente descartável, e que só tem valor ao estar sob o controle de outra pessoa, porque ele em si não tem. Isso dá origem às famosas cenas dele dizendo que quer pegar nos peitos de alguma menina, beijar e ter relações carnais. Essas frases são manifestações de sua vontade, um elemento consciente que o personagem busca para tentar satisfazer uma parte vazia dentro de si. Essa vontade manifesta uma versão deturpada de ter um relacionamento profundo e com significado com alguém. Algumas pessoas podem achar elas ridículas, e bem, de fato são. Elas demonstram claramente como o personagem não atingiu as revelações pessoais que precisa, estando imerso completamente em sua mentira. Todas essas concepções erradas nascem do fantasma narrativo, um evento ou período de tempo que marcou essa mentira na alma do protagonista. Sua infância e até parte do início da história podem se encaixar aqui. E para descobrir sua verdade e atingir sua real necessidade, ele precisará passar por diversos momentos de quebra pessoal, que vão remoldar seus conceitos. No início da obra, podemos ver um desses momentos, onde ele pega nos peitos da Power e fica se sentindo vazio, como se aquilo não tivesse significado de verdade, e não fosse tudo que tinha imaginado. Afinal, sua concepção de felicidade estava em realizar tal ato, e mesmo assim, nada em sua vida mudou. Esse é um dos primeiros momentos que Denji começa a refletir. Afinal, o que eu quero? Só que mudar não é tão fácil. Perceber algo é diferente de entender algo, que é diferente de realmente ter um processo de metamorfose. Denji deu um pequeno passo na direção correta, mas logo encontra outras ilusões no caminho, com a Makima e a famosa cena deles no escritório. A mulher o manipula, criando a sensação de uma relação, do sentimento recíproco entre duas pessoas. Mas para nós assistindo, se prestarmos um pouco de atenção, podemos perceber a clara dinâmica de poder acontecendo ali. Makima é sua superior no trabalho, está visualmente acima dele e coloca em Denji a responsabilidade de alcançar algo em específico, para então ser recompensado com o que ela escolheu. Denji acha que está desenvolvendo uma relação, mas no fim ainda está na mesma dinâmica de ser uma ferramenta sob controle de outra pessoa. Esse processo vai se desenrolando durante a história inteira, com diversos altos e baixos. E não sei se avisei antes, mas a partir daqui vai ter spoiler. Denji conhece outras mulheres, tem experiências que, de sua parte, são genuínas, mas é traído de formas mais graves do que a mera traição carnal. Isso abala o protagonista, que mesmo agindo do mesmo jeito de sempre, busca cada vez mais o conforto de simplesmente latir e não pensar. Após perder todos seus amigos, Denji está no apartamento de Makima, e ela pergunta que desejo ele quer realizar por ter derrotado o demônio da arma. E ele escolhe ser um dos cachorros dela, para não precisar pensar e passar novamente pelos traumas que vivenciou. Vendo a morte da sua última amiga pelas mãos de Makima, Denji descobre que tudo que ele viveu até esse momento era exatamente para o fazer surtar. E é exatamente o que acontece. Em arcos positivos, é comum que personagens tenham sua mentira cada vez mais intensificada, enquanto sua pequena verdade é cada vez mais questionada e destruída. Todos esses acontecimentos vão reforçando isso, deixando Denji cada vez mais sem saída. Em certo momento nas histórias, para amplificar o drama e o contraste dos possíveis caminhos para a vida do personagem, ele precisa fazer uma decisão, física ou abstrata, entre seguir sua mentira ou encarar sua verdade. E acabamos de falar desse momento, onde ele escolhe ser um cachorro,
Mas a real cena não é exatamente essa. Muitas vezes, autores e personagens botam elementos na nossa cara, que na verdade mascaram a real intenção da história. É a mesma coisa do Denji falar que quer pegar em peitos. Ele está verbalizando a mentira dele, enquanto nem compreende sua verdade. Aqui o processo de escolha começa nessa cena, mas só acaba após um conflito interno, que é manifestado com muita ação e violência. Durante esse momento da história, nada parece ter salvação. Makima está controlando tudo, todos estão mortos. Denji está fora de controle, quase se transformando permanentemente em uma ferramenta que mata os próprios amigos, cortando os laços preciosos que ele mesmo criou e nem percebeu. Mas Denji viu a verdade. Ele pode não ter entendido, mas a vivenciou. Sua vida com Aki e Power foi uma manifestação da necessidade dele. O que Denji necessitava era ter relações humanas reais, com emoções significativas, como afeto, carinho e amor. A verdade que Denji precisava descobrir para viver sua vida era uma das mais básicas e essenciais para todo ser humano. Ele tem valor, ele não é uma ferramenta. E por isso, ele poderia se dar o direito de ter essas relações interpessoais. Essa verdade estava presente no personagem desde o início, mesmo que soterrada. Ele decide ajudar o Pochita, mesmo sendo um demônio. Depois desenvolve uma relação de amizade e afeto com o bichinho. Graças a interagir mais com sua verdade, vivendo com Aki e Power, após tudo estar quase perdido, Pochita e Power, manifestados dentro dele, o ajudam a sair do estado de loucura e o salvam de Makima. Então, depois de sair de uma lata de lixo, assim como no início do mangá ao adquirir seus poderes, Kishibe faz a pergunta final, o dilema moral que precisa ser resolvido. Você é o Denji ou o Chainsaw Man? Depois de alguns segundos de silêncio, Denji não responde nada, apenas fazendo um sinal de vitória com os dedos. Nesse momento, Denji possui tudo que é necessário para narrativamente vencer e finalizar a história. Ele está completo, ele entendeu quem é, descobriu qual é a sua necessidade e sua verdade. O gesto de sua mão, que significa vitória e é feito com 2 dedos, também pode representar o fato de que ele é os dois. Ele é Denji, mas também é o Chainsaw Man, pois ele é um com Pochita. Usando essa revelação pessoal, Denji consegue derrotar Makima, exatamente se dividindo em 2. E Makima, que possuía um ótimo olfato, não conseguia diferenciar humanos pelo rosto, apenas identificando os outros pelo cheiro. Ela nem via eles como pessoas, via como ferramentas. Assim, ela não percebe que o Chainsaw Man que ela vê em sua frente não é Denji, e sim Pochita, pois Denji está atrás dela e a mata. Esse é outro golpe temático pesado pro personagem, que reforça tudo que falamos. Makima nunca observou Denji como um indivíduo, nem outro humano pra falar a verdade. Todos eram uma ferramenta para ela utilizar, e Denji era apenas a ferramenta para utilizar o Chainsaw Man. E sem essa característica, ela nem reconhecia a existência dele. O fato dele ter percebido isso e usado a seu favor só mostra como de fato ele compreendeu quem ele era e a sua verdade. Isso não o abalaria mais. Felizmente, Denji é uma pessoa simples, e sua completude interpessoal nesse momento o permite eliminar a ameaça de Makima burlando os contratos demoníacos que ela tinha feito. No fim, por mais que tudo tivesse dado errado, ele ainda era grato por ter tido a oportunidade de viver tudo isso. Com o nascimento da nova demônio do controle, Denji é encarregado de cuidar dela, sendo o único capaz de fazer isso. Makima tinha uma necessidade e uma verdade parecidas com as de Denji, mas se deixou preencher pela mentira, perseguindo uma vontade insatisfatória por toda a sua vida. Ao final da história, Denji preenche totalmente sua necessidade de formar relações de afeto, tendo pela primeira vez algo que ele pode chamar de família. E diferente do que fizeram com ele, nosso protagonista compartilha esse afeto com Nayuta. Não porque ela iria virar uma arma de guerra caso não o fizesse, mas porque, mais que todos, ele sabia a falta que receber muitos abraços fazia. Uma história pode ser analisada de várias formas, visualmente, tematicamente, simbolicamente, narrativamente, dramaticamente, e é impossível separar completamente uma esfera da outra.
Muitas vezes, a profundidade vem exatamente da mistura de tudo isso, e da forma que nós enxergamos aquilo, que varia de acordo com nossas experiências, momento que assistimos, gostos pessoais. Por isso, acho difícil explicar se algo é profundo ou não. Temas simples e complexos podem ser trabalhados de formas simples ou complexas, de formas boas ou ruins. Algo pode ser uma verdade óbvia para mim, mas um processo de autodescobrimento pro outro. Não sou o arauto da verdade e nem da arte, mas acho que podemos demonstrar o que foi feito e como foi feito, para então começarmos a refletir sobre o impacto que isso causou em nós. Por isso, eu vou deixar você responder aí nos comentários. Denji é um personagem profundo? E afinal, o que é profundidade? Me conta aí, por favor, vamos bater um papo. Também dá like no vídeo e se inscreve no canal. Fazer esse conteúdo diferenciado é sempre uma roleta russa, ainda mais com o YouTube ferrando canais que não fazem shorts. Então considere me apoiar a partir de míseros R$5. Assim você tem acesso a lives exclusivas onde vamos a fundo nesse tipo de análise. Além de ter acesso à área VIP no Discord, cargo especial e muito mais. Link na descrição e comentário fixado. Ou compre camisas e canecas na loja do canal. Temos estampas de Bleach, One Piece, Hunter x Hunter e muito mais. Assim você recebe um produto de qualidade e ajuda o meu trabalho. Vou deixar o link na descrição. E esse vídeo só foi possível graças às lendas do canal, André Luiz Melo, Ordinary FJ e Overhaul Engenharia de Manutenção. E aos heróis Aleph Santos, Aleph Beles, Cindy Avelino, Gustavo Dias, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Leonardo Pagan, Luca KHS, Obluda San, Virgílio Missão e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.